Atualizar a informação. Notícias na Rádio Observador com Laura Figueiredo e começamos com o surto de antavírus. O líder da Organização Mundial da Saúde afasta o cenário de uma nova Covid. Numa mensagem deixada ao povo de Tenerife, local onde vai atracar esta madrugada ao cruzeiro onde surgiu este surto de antavírus, o líder da OMS reitera que o risco atual para a saúde pública mantém-se baixo. Espanha proibiu, entretanto, a navegação a menos de 1 milha náutica do navio Óndios, assim que a embarcação entrar na zona das Canárias. O ministro espanhol da Administração Interna adianta que a chegada ao porto de Granadilla deve ocorrer entre as 4 e as 6 da manhã. El crucero MV Ondius continúa su viaje hacia la isla de Tenerife sin problemas. O cruzeiro continua a viagem até Tenerife sem qualquer problema e prevê-se que chegue entre as 4 e as 6 da manhã. A chegada adiantou-se, dadas as boas condições de navegação. Podemos confirmar que temos tudo pronto, seja qual for a hora de chegada. Todo o dispositivo está preparado para que o momento do desembarque e também do eventual repatriamento de passageiros seja feito da forma mais rápida possível e, sem dúvida nenhuma, em máxima segurança. E, sem dúvida alguma, em condições de máxima segurança. O ministro espanhol da Administração Interna garante que está tudo pronto para receber o cruzeiro. O desembarque dos passageiros vai ser coordenado pelo diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, que chega hoje às Canárias. Entretanto, a Justiça espanhola validou o confinamento obrigatório dos 14 cidadãos espanhóis a bordo do cruzeiro. Também os Países Baixos tinham já decidido que os passageiros holandeses que viajam no navio vão ficar 6 semanas de quarentena. Há, nesta altura, 6 casos confirmados de antavírus, 2 casos suspeitos. 3 pessoas já morreram. E Laura, falamos agora do caso da Esquadra do Rato. O Ministério Público pede prisão preventiva para 4 dos 14 polícias detidos e prisão domiciliária para outros 3. Em causa os relatos de agressões e torturas na Esquadra do Rato, no total foram detidos 15 polícias e um civil, sendo que este último e um dos agentes foram, entretanto, libertados. 14 polícias são agora suspeitos de 19 crimes de tortura, para além de outros que incluem ofensas à integridade física, abuso de poder e falsificação de documento. O Ministério Público pede então a medida de coação mais grave para 4 dos agentes, para além de pedir prisão domiciliária para 3 dos arguidos e suspensão de funções para os restantes. Ao que o Observador apurou, as medidas de coação podem não ser conhecidas ainda hoje, tal como estava previsto, dada a extensão da prova e das declarações dos arguidos no interrogatório judicial perante a juíza de instrução. E os médicos do INEM exigem ser abrangidos pelo novo regime de horas extra criado pelo Governo e já pediram explicações à Ministra da Saúde. Em causa, um novo regime de incentivos ao trabalho suplementar destinado aos médicos que asseguram escalas de urgência e que prevê incentivos entre os 40% e os 80% do salário base. No diploma aprovado em Conselho de Ministros, não fica claro se os médicos do INEM vão ou não ser abrangidos por este regime. No entanto, dadas as experiências passadas, a Comissão de Trabalhadores tem receio que não sejam considerados como serviço de urgência. A Rádio Observador, Rui Gonçalves, coordenador da Comissão de Trabalhadores do INEM, explica que já pediu a Ana Paula Martins esclarecimentos. Já perguntamos à Sra. Ministra, já dirigimos uma missiva à Sra. Ministra para esclarecer essas questões e o nosso receio é precisamente que publicada que está este diploma, que os médicos do INEM não sejam abrangidos. Não há nada que nos diga que vão ser abrangidos. Como lhe disse, apesar de não existir nenhuma evidência que eles estão excluídos, o que existe é, já no passado, uma dificuldade de atribuir aquilo que é considerado serviço de urgência aos médicos do INEM. Já sobre eventuais formas de luta, Rui Gonçalves diz que ainda é cedo para decidir. Vamos ainda ao desporto. O treinador do Porto, Francesco Farioli, quer igualar o recorde de pontos da Liga Portuguesa, 91. Para tal, os Dragões têm de vencer os 2 jogos que restam, o primeiro já amanhã, frente ao Aves. Num jogo entre as duas extremidades da tabela, o já campeão Futebol Clube do Porto vai à Vila das Aves defrontar o já desclassificado à Segunda Liga. Ora, o treinador italiano destaca o bom momento do adversário, que, apesar de tudo, está a fazer uma boa reta final do campeonato. Claro, ainda há 2 jogos por jogar e há toda a vontade de tentar fazer o melhor possível. Claro que para chegarmos a esse número de pontos vamos precisar de 2 vitórias e vamos lutar precisamente por esses 2
2 resultados, mas mais uma vez o foco está no jogo de amanhã, frente a uma equipa que, sublinho, nos últimos tempos atravessa uma fase bastante positiva. Vêm de 3 empates e de uma vitória no último jogo, portanto, claramente estão numa tendência positiva e nós temos de estar preparados. Antevisão de Francesco Farioli, antevisão no registro do Porto Canal. O treinador dos Dragões falou ainda sobre o assalto à casa do defesa central Bednarek. O jogador e a família ontem à noite regressavam a casa quando foram surpreendidos pela presença de um assaltante no interior da casa. O treinador explica que o jogador passou um momento de aflição, mas hoje já treinou com a equipa. Pode ser também uma opção para o jogo de amanhã. Do outro lado, João Henriques, técnico do Aves, não tem dúvidas que mesmo já tendo levantado a taça, o Porto vai dar tudo para vencer os jogos que faltam. Relaxado, o Futebol Clube do Porto não é propriamente o seu ADN. Foi isso que demonstrou durante a época toda e apesar de já estar com o título nas mãos, tem ainda objetivos para atingir. Já é público esses mesmos objetivos que eles têm, tal como nós continuamos atrás daqueles micro-objetivos. Foi isso que nós definimos, porque da mesma forma que nós, após a descida, mantivemos e que fomos crescendo ainda, o Futebol Clube do Porto também não tenho dúvidas que vai ser uma equipa que vai manter os seus níveis competitivos. Treinador do Aves, João Henriques, aqui no registro da Sport TV. Aves Futebol Clube do Porto, amanhã às 6 da tarde, pode acompanhar o relato em direto aqui na Rádio Observador.